Bom dia, Féricos. Olá, povo de Velares. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Van. E aí, como é que estamos hoje? Ah, podemos dizer que hoje é feriado? Ah, podemos. Tiramos Estamos aqui o gravando. feriadinho para a gente aproveitar, gravar esse episódio com mais paz de espírito e menos correria, né? Para a gente se debruçar sobre os capítulos de Hum, hoje. exatamente. Inclusive, o fato de ser feriado, né, já traz assim, ai, que alívio. Não Uhum, precisei correr tanto para ler. A gente mudou o nosso dia de com gravação, né, Amanda? certeza. Nosso dia costuma ser às terças e hoje abrimos uma exceção. Uhum. Feriado tá aí para gravar podcast também. Pois é, como a gente está sempre lendo, né? Eu sempre deixo para ler mais próximo da gravação do episódio, porque senão as histórias começam a se misturar na minha cabeça. Então, realmente, não dá para ler, por exemplo, uma semana antes e gravar o episódio. Por mais que eu faça o resumo, não é a mesma coisa, né? Não fica Uhum, fresquinho assim na cabeça como eu costumo fazer. Mas dessa vez deu para pegar todos os detalhes assim com um pouco mais de tempo, né? Para a gente ter menos sim. correria. E ler muito, né? No resto do dia também. Pegar outros livros, quem sabe, né? Indicações que a Claro, gente vai fazer hoje também, né? Inclusive, a com indicação certeza. de hoje nem é fantasia, viu, Amanda? Já avisando para o Oh. pessoal que está nos assistindo Ah, que mas é é bom, né? Dar uma variada, porque diferente. tem vários livros no mundo lançados que a gente não fica nem sabendo se alguém não falar sobre eles, né? Então, Com por que certeza, não? esse aqui, inclusive, também é de um autor nacional. Mas vamos Hum. deixar para o final, Suspense né? para o final, né? Hoje nós temos, eu já vou me antecipar, do 25 ao 28, Isso, capítulos capítulo 25, 25 a 26, 27 28. e 28. O Exatamente. 28 que começa a segunda parte do livro, Exato, a certo? gente finalmente chegou nos vamos ver, meu povo, que é o momento em que a Chegamos. Bryce volta para casa. Dá para acreditar? Depois de quase 300 páginas, ela finalmente consegue encontrar o caminho de volta para Midgard. E a gente vai passar por esse último momento em que ela está ali com a galera de Prythian, o suspense Uhum. todo que ficou envolvido. E a gente entra na segunda parte, né, que se chama A Vai ser- Procura. Procura do quê? Vamos Uhum. descobrir ainda. Descobriremos juntas, Amanda, e com todo mundo também. Exatamente. O legal é isso, né? Ver vários detalhes que estavam ali e a gente não tinha reparado. Inclusive, a parte de análise que nós vamos fazer após o resumo é um detalhe que eu vou associar com outra obra da Sarah que na primeira leitura eu falei, não, nem reparei. Eu reparei porque está em português, eu acho, porque Trono de Vidro eu não li em inglês. Se eu tivesse lido, eu provavelmente Uhum. teria feito essa ligação ali, essa referência. Mas, Ai, que né, como eu não sei legal. como é que estava no original, quando eu li em inglês, eu só passei assim por aquela informação. Mas eu Uhum. acho que quem lê o Trono de Vidro vai ficar assim, não, não tinha Ai, reparado agora nessa, até nessa estou coisa aqui. curiosa. Pois Agora é, até um estou detalhe, um curiosa. detalhe. E me deixou mais Falar. curiosa também, né, sobre o Uhum. envolvimento de alguns personagens ali. Envolvimento não, a evolução de alguns personagens. Então, Sim, vamos, né? vai O ser bom. Suriel, gente, antes que a gente se esqueça, já entre no resumo. O Suriel passou aqui lembrando a gente que é Calamai essa semana que a gente está gravando. E ele só, 2 só de deixou essa maio. informação. Só isso, Uhum. assim. Aí a gente fica naquela coisa: será que a Sarah vai fazer algum anúncio? Será que a gente fica na surdina mais um pouco? Será que vai ser como de costume, ela só taca o título do livro e some de novo das redes? Clássico, né? Seria Só para tão bom. deixar a gente com aquela ansiedade e expectativa maior ainda. Tu tem E alguma por ideia, Van? Eu não tenho ideia, mas eu pensei numa coisa bem interessante agora, né? Como sempre, nós gravamos bem antes, então vamos supor que esse episódio, né, saia daqui 2, 3 semanas. Aí nós vamos saber o que que o Suriel realmente programou para nós e se a Sarinha fez alguma coisa aí no Calamai. Mas nós do Uhum, Acotra Brasil faremos, né? Todo ano a gente lembra desses eventos importantes nas séries da Dona Sara. Então, uhum. É, se vamos ela não ver se ela lembrar, a se... gente lembra para ela, né? Como é nosso Com trabalho da certeza. equipe. E a nossa equipe, tipo, provavelmente vai aprontar alguma coisa para relembrar esse momento importante na vida da nossa Fêroa. Pelos dois pontos, né? O Calamai mostra duas Uhum, coisas importantes, não só conhecer o Rhys, mas um evento interessante ali da nossa corte primaveril, tão pouco explorada
como Uhum. as outras cortes, né? E que eu espero ver mais. Eu Uhum. realmente espero que a Inclusive, é Sarah um traga assunto mais. que vale a pena a gente falar, né? Até eu estava programando uma publi para o Insta para umas próximas semanas, né? Porque a gente tem que seguir ali a Cotar, Throne de Vidro e Crescent City, para Pouquinho falar de sobre o cada. Calamine, né? Porque ele existe, gente. A Sarah não inventou esse ritual assim do nada, né? Uhum, Tem um embasamento em mitologias. Então, né, uhum. eu, como responsável pelas notícias do Suriel de sexta-feira, sempre Ah, gosto de buscar da onde que essas inspirações vieram, né? Então, os posts da sexta, vocês já sabem quem que vai atrás da escavação aqui, porque eu sou muito curiosa e eu tenho certeza que vocês também são, né? Porque a gente sempre quer mais desse universo. E eu quero mais uhum. nesse nível além da escrita da Sarah, né? Da onde vieram essas inspirações. Então eu também já fiquei curiosa para ler sobre o que você vai trazer do Calamai para nós, Pois é, né? spoilers Muito depois, que eu bom. também tenho que acabar de pesquisar. Dei uma lida por alto, né? Mas eu gosto de fazer um conteúdo assim com mais calma para trazer os detalhes principais, né? Fazendo sentido ali dentro Uhum. dos posts do Insta. Ai, muito Bom, bom, muito. gente, é isso, né? Ficamos na expectativa aí, vamos ver o que que Dona Sara nos apronta. E agora a gente entra então na nossa primeira etapa do episódio, que é a parte de resumo dos episódios 25 ao 28. Na sequência, a gente faz a nossa análise, nossas postulações e, por fim, a indicação de livro com a Van hoje. Eu estou Vamos lá. ansiosa por esses 4 Não é? capítulos Tem. resumidos, Agora tá Amanda. ficando legal, né? Por menores que sejam os capítulos, sempre tem alguma coisa acontecendo, o que é massa. Bom, o Uhum. 25 já começa com a treta, né? A gente parou na última parte do episódio anterior, que a gente tinha lá o Asteri, a Bryce abriu o caixão dela e ela saiu, que nem uma aranha. Eu achei legal a descrição. Eu falei, gente, imagina um ser saindo que nem uma aranha do caixão. Como é que não deve ter sido? Um O trem branco medo, pálido, só tem a luz da Bryce ali iluminando. Imagina o medo que deve dar. Cena de terror isso aqui. Sabe se lá se a Sarah tava vendo alguma Sadako, coisa, né? Sadako saindo do poço. Sabemos Exato, onde eu pensei onde a nisso. Sarah se inspirou. Com certeza. Bom, Medo. aí, né, a Bryce, como ela estava sem defesa nenhuma, ela decide testar a teoria das espadas vibrando, chamando ela, e ela puxa a Aster para ela, rapidinho assim, e ela vem. O Asriel olha assim, que merda tá acontecendo, fica puto, e aí ela só explica para ele que ela viu a Teia fazendo esse truque de puxar a espada em uma das visões da Silene. E aí, né, ela agora tem uma arma para se proteger da Astéria. Enquanto isso, todo mundo rodeando o bicho, né, morrendo de medo. O que que vai fazer a criatura? A Astéria só fala assim: seus companheiros não confiam em mim, né? Eu acho que você é doida por abrir esse caixão. A Bryce só fala: ó, bom, eles não sabem, né, que você não se alimenta há anos e você tá indefesa, você não tem como fazer nada. E aí ela se apresenta, né, como a estrela vespertina Vésperos. E a Bryce acha estranho, porque já tem uma estrela vespertina lá em Midgard, que é a Hesperus, né? Aí ela fica, Hesperos. tá bom, a gente te chama a estrela vespertina também, não tem problema, não fique com ciúmes. O Eu fiquei assim, deboche. Jesus, muito bom. Bem Bryce mesmo. Bem, Bom, Bryce. aí a Bryce decide começar a fazer as perguntas, né? Ela só soltou a bicha dali para poder saber das coisas que ela quer. Então ela pergunta de onde é que ela veio e por que que ela veio parar ali em Midgard. A Véspera diz que de um mundo verde como aquele, né, o mundo original, e que eles viraram andarilhos para outros mundos porque a população dos Asteri lá aumentou demais. Eu acho que estavam ficando sem comida mesmo. E aí eles nessa época eles sabiam usar os próprios poderes deles para atravessar, para ir para outros mundos. Só que fora do mundo deles a magia ela ia se dissipando, ia se enfraquecendo. E aí eles começaram a ficar dependentes da magia natural de mundos. Por isso que o inferno Uhum. provavelmente não foi colonizado por eles, porque além do povo ter se revoltado, a magia daquela terra não dialogava muito bem com o que eles precisavam, né? Sim. Já no mundo de Akotar ali de Prithia, eles sim encontraram as dádivas da terra que possibilitavam eles amplificar esse poder de novo. E aí, como ótimos filhos da puta, eles imbuíram o poder deles no caldeirão para Uhum. condicionar a existência daquele mundo ao caldeirão. Por isso que se quebrar o caldeirão, o mundo deixa de existir. Obra dos Uhum. Asteri. Não era sempre assim, né? Como que desfaz isso também só Deus na causa. Quem sabe em Acotar a gente descubra, né? Se tem como desfazer esse Sim. problema aí.
né? Então, eles fizeram isso para tornar aquele mundo dependente do poder deles, né? Como se fosse um interruptor de luz, acho que é a Bryce que chama, né? Um interruptor ali para bloquear qualquer tentativa de revolta contra eles. De aniquilação mesmo, né? É, mais fácil, Uhum, né? Uma forma de poder e controle sobre os povos dali. Aí a sim. Bryce pergunta para Vespero se ela conhece o Rigalos, né? E ela fala que sim, de passagem. Mas ela já adianta, mas eu não vou te dizer como matar ele, não. Não se. Nem tenha esperanças. E aí a Uhum. Bryce pergunta assim, né? Bom, será que foi essa compaixão sua aí que fez a Teia não matar você, né? E aí a Vésperos fala que a Teia sabia que para um Astéria a existência dentro do sarcófago ali, sem poder comer, era muito pior do Uhum. que morrer, né? Era uma punição muito melhor. E aí ela conta que a Teia descia lá no caixão para ver ela, mesmo dormindo, ela sentia a presença da Teia lá, e aí ela acha que era realmente um troféu, né? Que a Vésperos era um troféu dela. E aí a Vespers também fica curiosa e pergunta de volta para Bryce, como é que você conhece o Rigalos? Você chama ele de Rigalos assim como se se vocês fossem próximos? Ela fala, é assim, a gente é muito próximo. Aí eu, com certeza, né? O nível de proximidade. Né? Porque ela ficou curiosa se eles perderam a guerra para Teia, como que a Bryce ia conhecer o Riglus, né? E aí ela Uhum. revela para Asteria, não sei se de forma muito sábia, que ela veio de outro mundo e que nesse mundo Midgard os Asteri governam há 15 mil anos. E aí a Vésperos, né? O Riggles deve estar muito satisfeito. A Bryce, ele tá mesmo. É muito satisfeito. Melhor impossível. Se deixar, então. É um diálogo Hum. com o inimigo que a gente fica, what? A gente fica assim, o Né? deboche, o sarcasmo presente em cada fala que elas têm, Uhum. né? E aí a Asteri começa a questionar a Bryce. Será que a vida sob o nosso controle, sob o nosso governo é tão insuportável assim que vocês não conseguem aceitar, tem que ficar se revoltando contra a gente? Né? O que que vai servir para você dar um pouquinho do seu poder? Qual que é o problema? Você vai Uhum. usar esse poder para quê? Tipo assim, né? Aí você, às vezes, se você não parar para refletir, você fica, até que faz sentido, né? A cadeia alimentar ali, a evolução das espécies. Mas a Bryce aponta que realmente o problema nem é o poder, mas o fato de que eles mentem, que eles só tomam o poder e não pedem, né? E não Uhum. existe um diálogo, eles só querem se achar superiores mesmo e foda-se o Dominantes, resto. né? Uhum. Exatamente. Aí as vésperas começam com aquele forte lá, aqueles papos, né? O forte domina o fraco, que não sei o quê. Aí a Bryce Uhum. já fala: não vou discutir com você sobre ética da guerra, da batalha, não, né? Vamos começar aqui com outro assunto. Aí ela conta sobre a água e o parasita que o Regulus inventou. A Vésperos fica, nossa, caraca, Regulus é inteligente, hein? A gente queria fazer isso aqui nesse mundo há muito tempo, ninguém conseguiu. O cara conseguiu. A mente, né? A Do, não do ter que vilão. pedir ou me enganar, só na surdina pegar o poder de É, vocês. E pois tá é. tudo certo, O né? Regulus é um vilão bem construído, né? Se a gente for parar pra pensar, Uhum. porque tudo que ele faz tem sentido com a causa deturpada dele. Né? E a Calculista. Bryce tenta perguntar para ela como que desenvenena essa água do mundo dela, né, para tirar o bicho. Uhum. E aí a Vespers não sabe, né, até porque não foi ela que desenvolveu. E aí ela fala assim para a Bryce: "E aí se eu te falasse que eu não quero governar vocês aqui, eu só quero viver, né, lá no Uhum. meio onde viveria a Tecelão, por exemplo, né? Ela sabe disso, Bryce não sabe porque ela não é dali, né? Então não tem ideia do que a Uhum. Astéria tá falando. E aí eu achei meio confusa essa frase, porque a Vésperos disse que a Bryce podia usar a coroa daquela ali, ela aponta para nessa, né, daquele ser feito ali, Ah, é o ser e, feito. e apagar as coisas da mente das pessoas, né? Mas como a Bryce nunca viu essa coroa, ela sabe que é um dos tesouros, mas ela não sabe o que que a coroa faz, né? Uhum. Então ela não entende o porquê dessa fala. E a Asteri finaliza esse momento dizendo: Ó, tem que justificar nada pra você, não, né? A gente é superior a vocês e pronto, né? Não tem que ficar Uhum. justificando os meus Vamos motivos. parar de conversa, eu só quero viver, É, né? Vamos ter exato. que Aí lutar mesmo para isso? exatamente desse jeito. Como não tem mais o que falar, aparentemente, para esse momento, todo mundo está ali, pronto para lutar, né? E a Uhum. Bryce pensa que, enquanto ela está ouvindo a Asteri falar, que aquele depósito de Primalux que o Rigelos e os Asteri têm lá embaixo do palácio deles, e mesmo se eles cortassem a fonte de nutrição dos Asteri, mesmo assim não ia adiantar nada, porque olha a bicha viva ali, anos e anos sem se alimentar.
não ia dar em nada, né? Não era assim que eles iam derrotar, como era a ideia inicial dela, né? Acabar com o estoque de Primalux para os bichos morrer, né? De Uhum. fome. De inanição. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas ela fala para Vésperos, né? Ó, mas eu sei que vocês podem morrer, tá? Porque no meu mundo, um dos bichos lá comeu um de vocês. Aí a Vésperos, como assim? Comeu? Comeu um Astério? Aí a Bryce conta do Apollyon, né? Porque a bichinha ficou Uhum. chocada. E aí ela fala, então ele vai pagar por esse sacrilégio que não sei o quê. E a Bryce só olha, não vai ser você que vai forçar ele, né, minha querida? Não é assim que funciona. Ai, ai. E aí a Vésperos olha pro Azriel e vê que ele tá com a Reveladora da Verdade na mão, né? E ela fala, tipo assim, né, você tem essa arma e você não faz ideia do que ela pode fazer. Eu fiquei curiosíssimo nessa parte, né? E o Azriel Uhum. só fala, tipo, me testa então, pra você ver se eu não sei o que que eu vou fazer com isso aqui, né? O que que a pontinha desta faca pode fazer com você. Aí ela entra em novo modo filosofando. Os féricos só brincam com as nossas armas, eles não sabem nem um pingo do potencial. E ela ainda diz: eu tô sentindo o cheiro das outras coisas que nós, Astéria, criamos aqui nesse mundo e não foram Uhum. usadas, né? A gente escondeu nichos de poder por toda a Terra como uma garantia, caso, pensando assim, que o pessoal fosse se rebelar um dia, a gente escondeu esses poderes, né? O Asriel só fala, não tem nada aqui não. E aí a Asteri pergunta, mas você já olhou? Né, embaixo das montanhas sagradas? Porque eu tô Uhum. sentindo criaturas ali se alimentando do poder que a gente deixou. Aí o povo fica tudo assim, né? Como assim? Não estou sabendo de nada. Igual eles não sabiam que existia aquilo ali, né? Talvez tenha várias outras Uhum. coisas que eles não saibam. E aí a Bryce pergunta, né? Por que armazenar o poder deles ali naqueles lugares que ela está dizendo? E aí a Vésperos diz que existem esses locais que são mais adequados para manter o poder da magia próspera naturalmente, né? E geralmente tem brumas envolvendo isso aí. É muito Uhum. interessante, né, esse detalhe. A Bryce de fato vai lembrando assim, onde ela caiu lá em Prythian, né? Onde tem bruma lá em Midgard. E A Fenda do provavelmente seriam Norte. locais como esse, né? Como a Fenda do Uhum. Norte, por exemplo, Uhum. da onde poderia ser um desses locais que ela fala, que eles chamam aqui de lugares tênues. E Uhum. aí, a Vésperos continua. Ela fala que assim como tem lugares mais adequados, também tem pessoas mais adequadas para manejar esses lugares, né? E ela fala que a Teia era uma dessas pessoas, só que ela não sabia como reivindicar essa luz que poderia iluminar o mundo inteiro. Um sol, né? Eu fiquei Uhum. assim, Jesus. E a Uhum. Vésperos fala, eu de propósito não ensinei para ela como fazer isso no treinamento dela. Claro que ela não ia Uhum. ensinar, né? Pra quê? Eu sou doida? Era escravizada ainda por cima, né? Sim. Ensinou que era conveniente. Mas ela fala, mas você, Bryce, né, a sua ladra de luz, você aprendeu aparentemente o que a Teia não conseguiu, né? Porque a Teia não conseguiu acessar o poder guardado embaixo do palácio que a Vésperos tinha deixado. Só deixou lá fechado, né? Como ela não conseguiu usar para si mesma. E aí a Bryce congela. Meu Deus, tem um núcleo de Primalux embaixo dessa prisão aqui. Aí começa o Uhum. desespero, né? Porque quando a Asteri fala, você devia ter me matado quando você abriu o caixão, ela Uhum. começa a puxar Primalux para ela do não sei aonde, debaixo da terra, assim. E aí, É isso que deu a entender mesmo. Tá uhum, abaixo daquele local, né? exatamente. E aí ninguém reparou que a dona Nesta estava rodeando ali silenciosamente para trás da Astéria, ela só mete a ataraxia no meio do peito da bicha. E aí você pode ver a Primalux ela oscilando e apagando. Uhum. E aí, né, vamos pro capítulo 26, na continuação dessa cena. Aí a Bryce fala: sai daí, criatura, se afasta. Por quê? Para espanto geral, não adiantou de nada furar o coração dela. Não morre o trem, não. A ferida já estava se curando. E a Vespers, inclusive, pega com a mão a espada e vai empurrando Ela para empurra, né, para fora, assim, tirar né? Que dela. gastura eu fiquei. Oh, meu Deus, que Né? medo. E a Nesta faz menção de chamar os tesouros nefastos para poder lutar contra a bicha. Ao que o Azriel fala: você não vai trazer esse negócio para cá de jeito nenhum, nem que a gente Uhum. morra. Você não vai botar isso perto dela. E a Asteri já fala, né? Eu vou atrás dos tesouros em breve, não se preocupa, nem precisa trazer, não se dê o trabalho que eu vou achar de qualquer jeito. Ali E ela aí, começa realmente a mostrar o poder dela. 15 anos sem se alimentar e uma é, passada no coração não mata a bicha.
Pois é, aqui a gente Meu fica chocado, né? Deus! Até onde vai o poder Uhum. dela mesmo. E aí a Bichinha feia. Bryce, nesse momento, ela decide que ela vai testar uma teoria, né? Da faca e da Uhum. adaga unidas, nossos povos também estarão, imagino eu. E aí Uhum. ela faz a mesma coisa que ela fez com a Asta. Ela puxa a reveladora da verdade para a mão dela, com a atração que tem ali, e ela enfia as duas armas na Vésperos, né? Antes disso, Uhum. a Asriel e a Nessa estão lá lançando raios de magia, tentando desviar a atenção da Vésperos um pouco. E nisso que a Bryce percebe que a Vesper se distraiu ali um instante, ela cruza as armas nela, né? A Uhum. reveladora e a Enfia as Aster. duas, né? Nela. Exatamente. E aí ela, inclusive, canaliza a luz estelar dela para dentro das armas, né? Botando o desejo dela ali. Ah, eu quero que esse ser aqui, essa criatura, morra. Então canalizou a luz para as lâminas. Vamos ver o que que isso faz. E aí é engraçado que acontece um fenômeno similar a quando ela matou o Maika, né? Ela sente o tempo desacelerando ali, como se o Uhum. mundo estivesse recebendo, sentindo a perda de um ser extremamente poderoso. Um poder muito grande, né? Que está É, se esvaindo, né? esvaecendo, né, da Terra, Uhum. exatamente. E aí ela começa a sentir a mesma coisa com a Astéria ali esvaecendo. Só que um chicote de magia azul veio do Ezreal, assim, se enrolou no pescoço da Astéria. A Bryce grita para ele parar, porque ele não sabia o que ele estava fazendo, mas aí já era tarde. Porque isso foi excelente para a Astéria, ele deu magia para Uhum. ela. Ela simplesmente Uhum. pegou a magia azul assim e comeu, absorveu tudo. Faz sentido, né? Se a gente considerar que os Ilirianos foram criados pelos Asteri até então, né? Que a gente ainda precisa de Uhum. mais detalhes dessa história de Sim. criação deles. E Mas eles faz se sentido ela alimentam poder de pegar de magia. volta a magia. Se foi ela que fez, é dela, né? Então, Exatamente. só pegou ali, ai meu, a luz azul. E aí, pior ainda, essa luz azul, ela meio que envolve na mão dela o poder que ela sugou e ela usa para puxar o cabo da Aster e tacar no chão a espada, para proteger, né, do tinido da espada, ele poderia machucar ela. Parece, E aí, né? acho que até usa como a palavra que traduziram, enfim, no original, é como se fosse uma luva que protegeu aquele poder para É, ela dar conta de tirar, é que não nem você vai entrar em no forno pegar contato um com as bolo, né? Não dá para espadas. pegar a forma do bolo quente. Então vamos com a luva. Sim. Imagino que tenha sido uma coisa similar ali, que eu, na minha Uhum. cabeça, imaginei assim. E aí, né, aparentemente, nada, esse negócio de unir faca e adaga, a faca e a espada, perdão, não Uhum. adiantou de nada, porque, né, a bicha continua ali, retirando as armas dela, desplugando das armas dela, como se não fosse nada. E aí, ela puxa a reveladora da verdade do seu peito e ameaça entalhar a Bryce com aquela faca. Eu vou fazer picadinha de Uhum. você com isso aqui, né? E aí, a Nesta ergue a espada e o Asriel fala pra ela botar o fogo dela na lâmina, né? A Bryce Uhum. grita de novo, não faz isso, com medo da bicha absorver o poder também, porque as lâminas já tinham enfraquecido a Asteri. Só que a Nesta foi Uhum. mais esperta, ela aproveitou. Ah, foi bom, enfiar a faca não tá dando nada, vamos cortar fora a cabeça, né? Pronto. Adorei isso. E foi resolvido o problema. Então, Sim. simplesmente, como a lâmina estava envolvida em fogo prateado, ela corta, decepa a cabeça e fica fincando a cabeça da Astéria no chão A mesmo, ali com raiva que ela tava, fogo. né? Pois Socando é, ali. sangue espirrando para todo lado. Bom, acho que depois disso aqui não tem como, né? O bicho tá vivo, acho que morreu mesmo. Decepou a cabeça e fincou 1000 vezes, então acho que problema resolvido. E no Uhum. capítulo 26 também temos um corte de cena para um negócio que eu não entendi absolutamente nada, que estava passando na cabeça do Ethan. Porque o capítulo começa e termina com eles, né? A galera saiu lá Uhum. da Rainha Víbora. Então eles estavam no carro, na última cena que a gente viu eles. Eles chegaram no porto, onde tinha um barco esperando eles. Todo mundo lá, né, correndo para se apressar, porque vai que a Rainha Víbora mudou de ideia e mandou um carro seguir eles para Uhum. pedir eles de entrarem lá, né? E o Ethan tá Sim. tão na merda, que o Tyrion não consegue nem olhar para ele, de tão devastado que ele está, né? Então, assim, todo mundo entra no barco, menos eles. E o Tyrion pega lá o cristal, né? A pedrinha branca, para Uhum. invocar o Cargueiro das Profundezas, lá da Rainha do Oceano. Mas é quando ele vê que o Ethan não tá entrando, ele vai até perto dele, né? E pergunta lá o que que tá acontecendo. O Flynn gritando longe, bora, meu povo, entra logo na porcaria do barco. E aí o Ethan fala que não pode ir com eles, que precisa voltar para o Uhum. Crescent City, porque tem que fazer a coisa certa. Ele se transforma em lobo, sai correndo pelo cais e o povo fica só E vendo vai ele com Deus. desaparecer assim do nada. É, vai com Deus. Do nada, do Abandono. absolutamente ninguém. Ethan virou lobo, saiu correndo de volta.
E Eu é como se fiquei fosse assim. abandono de trabalho. Simplesmente vai sem falar nada, Pois ninguém é. vai E eu não sei nem por que que eu me choquei, porque eu já tinha lido a história, mas eu não me lembrava que eles iam lá resgatar o pessoal sem o Ethan. Para mim, ele tinha ido junto. Então, assim, ainda mais o eu fiquei Ethan, né? chocada Tão como se eu não moralista. tivesse lido. É que depois a Pois gente é. entende, né? Pessoas que estão aqui conosco, nós entendemos o comportamento, o que é o fazer o certo do Ethan depois, né? Mas é É. um corte Nessa, no tempo nessa ali cena a gente traçado. fica, como assim? Você não estava fazendo de tudo para salvar seus amigos, aí em cima da Aham. hora você simplesmente vai Abandono, embora. não Realmente explica não nada. entendi. Só vai. Não entendi. Bom, aí o pessoal ficou observando o Ethan desaparecer, né? O Flynn só xinga e fala assim: que merda foi essa que acabou de acontecer Uhum. aqui? O Tyrion, né, só balança a cabeça e entra no barco. Ai, tudo culpa minha, que se fosse isso, se fosse aquilo, será que eu vou ver Valbara de novo? Aquele drama clássico, né? O Tyrion e o Ethan estão numa crise existencial nesse livro Os 3 aqui, pelo dois. que eu tô entendendo, porque Uhum. mais merda do que já tá dando é difícil. E o capítulo 26 acaba desse jeito. No 27 a gente já volta lá pro povo processando a morte da Asteri, né? A Bryce tá lá, não sabe o que que ela vai fazer, né? Porque basicamente ela não tem fonte de informação mais. O único ser que poderia dar o que ela precisava de resposta tá morto. E ela ainda Uhum. acusa Nessa, né? Ela pega as armas de volta do chão, né? As duas armas dela e fala pra Nesta, você não devia ter matado ela. E a Nesta puta fala, você tem ideia do que você quase fez? Você devia saber melhor do que a gente o perigo de deixar um negócio desse solto aqui, você que tá lá sendo governado por eles. E aí o Asriel olha pra ela também, né? Tipo, super se recuperando do choque ali. Ordena ela abrir a passagem de volta e ir com eles de volta para aquela cela, Você provavelmente vai onde ela tá, voltar com a né? gente, É, né? dando ordem Ordena. mesmo. Uhum. E a Bryce fala fortemente, recusa com todo o poder que ela tem. Não, não vou. Detritos começam a rodar em volta dela, assim, o poder dela surgindo, né? Ela fala que não vai voltar porque eles mataram a única fonte de informação dela. Podia muito bem ter Uhum. deixado ela viva para interrogatório, né? E aí a Nesta fala: Ué, mas eu matei ela. Isso já não é uma resposta para você, porque eles podem morrer? A Bryce fala Uhum. que, ué, claro que não. Isso só me deixou com mais dúvidas ainda. E aí ela começa a brilhar a luz no peito dela e no chifre. E é muito interessante porque ela já sente uma diferença absurda no poder dela aqui, né? Essa Uhum. estrela que ela recuperou lá em cima, deixada pela Silene, fez alguma coisa. E aí ela começa a cortar a pedra de cristal do sarcófago como se fosse um laser com a luz dela. E aí Ela vai fazendo tipo um portal no chão, um buraco, é né? Igual o portão igual do a Palácio dos Selena, Asteri. né? Exato. Igual a Selene fez com o laser, o poder virando um laser, Uhum. basicamente. Então a gente percebe que ela prestou atenção em mais detalhes do que a gente, né? Não foi só na Uhum. história. Ela observou as ancestrais dela utilizando o poder estrelado também para uso próprio, né? Para ela Uhum. poder Sim. escapar dali ou fazer alguma coisa quando ela voltasse. E aí ela já está colocando em uso, né? Ela começa a fazer esse portal igualzinho o portal que ela lembrava lá do Palácio dos Asteri, né? Feito do mesmo material, aparentemente. Uhum. Por que que esses cristais são importantes? Eu fiquei curiosa, embora a gente não saiba ainda com muitos detalhes. Aí a Bryce fica, né, internamente grata. Nossa, que bom que eu tenho esse poder novo aqui, né? Porque agora eu posso fazer basicamente esse flash de luz igual o Regulus usou em mim para me perseguir lá no palácio, né? Que ele Uhum. disparava o mesmo feixe de luz praticamente, né? Então, assim, Ela ela se vê fala, podendo ligar de mano a mano, né? sim, pois é, Uhum. agora não depende só de alguém carregar ela, né? E aí ela Sim. fala pro Nesta e pro Azriel que ela não vai contar nada sobre o que ela viu, onde é que ela estava, quem eram eles, absolutamente nada do mundo dele ela revelaria. O Azriel rebate que minha filha, mas tem pessoas como eu no seu mundo que vão pegar essa informação de um jeito ou de outro. A Bryce só fala: não, não se preocupa, eu não vou deixar chegar a esse ponto, não. Aí a luz que ela estava fazendo ali se apaga, forma um buraco. O Asriel pede, por favor, né? Provavelmente para ela ir com eles, né? Tentando ser um pouco mais gentil para ver se a coisa melhora. Não melhorou. Ele olha para a reveladora da verdade, a Acer na mão dela, né? Já fica em pânico. Meu Deus, ela vai levar minha adaga embora. Eu pensei nisso também. Ai, que dó. Eu até fiz um post de brincadeira, eu acho que eu era as capas de revista, que o Asriel tá mais apegado com a faca dele do que nunca. Porque, assim, tem a ver com isso aqui, né? Que a Bryce levou ela a faca embora. E foi embora. É bom.
Aí a Nesta encara ela e fala que ela era um monstro igual os Asteri, né? E a Bryce Uhum, fala: É, eu sei, é isso que a gente faz, isso que o amor faz com a gente, né? O que a gente faz por amor, né? uhum. Mas quando as chamas prateadas da Nesta atacaram a Bryce, ela já estava saltando para dentro do buraco. A luz se apagou quando o portão se fechou em cima dela e ela mergulhou na escuridão ali no poço de volta para Midgard. Bryce de volta, fim da The parte End. um. Meu Deus. O próximo episódio é muito legal, porque o lugar onde a Bryce cai, gente, não tem lugar melhor. É outro papo cheio de sarcasmo e ironias e um pouco mais de história, mas em Uhum. outro sentido, né? Com outra pessoa. Então, estou ansiosa já para gravar o episódio de semana que vem por conta desse detalhe aí, Para falarmos sobre isso. não é? Uhum, E o capítulo 28, que é o primeiro dessa parte 2 e o último do nosso resumo hoje, vai para o ponto de vista do Hunt, o pobrezinho uhum, agoniado lá. Ele sente um peso nas costas dele. Estão os três sozinhos, né? Porque os carrascos foram lá decidir quem vamos matar, né? Porque ficou para um dos dois, ou o Baxian ou o Ryum, seriam mortos, porque o Hunt não quis dar a porqueria do raio. uhum. Bom, e aí ele começa a sentir aquela coceira agoniante das asas crescendo de novo, e ele acha que é uma espécie de tortura nova, né? Porque provavelmente os caras sabem o quanto que aquilo ali vai incomodá-los. E aí, como ele não pode coçar, ele fica todo assim, mexendo as costas ali. Torcendo. Ai, o que que eu não daria por uma coçadinha? Eu fico imaginando. Coitado. E ele não sabe, né? Mas Quem o dos Hunt amigos que sabe vai morrer sentir. até então. Uhum, Ele suspeita, mas ele não está preparado para dizer em voz alta. Até que ele ouve a voz do Aidas, em forma de gato. E aí, é o mesmo gato que o Riggelus também usou para enganar o Hunt um tempo antes, né? Ele se disfarçou de Aidas para ir lá no apartamento. Então, uhum, ele, antes de sair falando qualquer coisa, pergunta: Aidas ou Riggelus, quem é você, né? Esse gato aí é quem? E aí, o Aidas entende o que ele queria dizer e ele conta um fato sobre como ele conheceu a Bryce para o Hunt ver. Olha, só eu sei essa informação, não posso ser o Regal, só posso ser o Aidas. Aí, sim. beleza. O Aidas fala pro Hunt, né? Eu tô procurando a Bryce, meio que para deixar ele mais calmo, vamos dizer assim. E aí ele decide ver se o Aidas tem alguma informação, perguntando se ele sabe para que que o Regulus queria o relâmpago dele. E o Aidas, aí ele fica assim, nossa, ele pegou seu relâmpago, né? Ele entende, é por isso que os Asteri não mataram você. Eles estão querendo te usar para outra coisa, né? Eles querem te quebrar para um outro projeto. E aí ele fala, não dá o raio de jeito nenhum. E o Hunt fala, então, já dei. Não tem mais como Uhum, pegar de volta. E aí o Aidas conta que a suspeita dele era que o Regulus queria usar esse raio, esse relâmpago, para ressuscitar os mortos. E por isso que uhum, os pássaros trovão, eles foram tão caçados, porque esse poder deles era mais estendido do que a gente imaginava, né? Então ele uhum, poderia ter usado os pássaros trovão para esse projeto aí. Mas o Hud fica chocado, falando, não, mas o meu poder e da Sophie é diferente, né? Eu nem sabia que dava para fazer isso com trovão. E aí ele pergunta uhum, lá pro Aidas, como é que você sabe disso tudo, né? O Aidas fala, eu só escuto os sussurros aqui dos meus espiões e aquilo que me preocupa eu investigo. Eu fico assim, que conveniente. uhum, Ai, uhum, ai. E aí o Hunt começa a pensar, né, assim, nossa, agora que eu descobri essa informação, será que a Rainha do Oceano sabe que o corpo da Sophie tá lá e eles podem usar para isso, para o mesmo fim, né? Será que a Rainha do Rio queria usar necromancia para alguma coisa? E uhum, aí o Hunt até pergunta, não seria mais fácil o Hegel só ter pegado o corpo da Sophie para esse mesmo fim, em vez de ficar aqui comigo? E o Aidas fala, ué, primeiro que foi conveniente para ele, né? Você veio direto até ele não precisou fazer nada para você chegar aqui. E outra que uma pessoa viva é mais fácil de comandar do que uma pessoa morta, né? Então, assim, uhum. tem vários meios de quebrar uma pessoa. E aí o Sim. Hunt continua ali raciocinando, mas como assim? Por que só agora, né? Porque eu fui escravizado por anos, porque de repente estão com esse projeto novo. E aí o Aidas fala que provavelmente foi só agora que eles descobriram por que que o pai do Hunt o que que o pai do Hunt criou o Hunt para fazer. Aí ele fica assim, de novo, essa porcaria de assunto, fala de uma vez, caceta. Aí o Aidas fala que não vai contar, e o Hunt só pressiona que a melhor hora é essa mesma, que não sei o quê. E o Aidas fala, olha, eu vou te dizer todos os detalhes que você quer saber, mas isso que eu vou te dizer não quer dizer nada se você não sair desse calabouço. Não vou te dar essa informação Uhum, enquanto você estiver aqui dentro, não adianta nada. E aí o Hunt fala, bom, vai lá catar a chave então para me tirar daqui, ué, simples assim.
E aí o Esses gato diálogos fala, ótimos. é, o gato fala, ó, meu corpo não é real aqui, não tem como. E aí o Hunt fala, ué, mas então manda um desses sussurros, esses contatinhos seus aí, irem passarem pela fenda e buscar a chave, né? E aí o Aidas fala, não, a fenda de Nena tá muito longe, não vai ter como não. Aí ele só assegurou, ó, prometo que eu vou te contar, mas primeiro, né, você precisa sair daqui. E aí eles começam os dois a se preocupar, né? Gente, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se o Regulus conseguir invocar um exército de mortos, o Uhum, que que vai parar ele? Se ele já é uhum. poderoso ao extremo do jeito que tá agora, imagina com um exército que não morre, né, que já tá morto, que não tem como Sim. você parar de utilizar. E aí o Aidas, antes de ir embora, só fala que ele sente muito pelos amigos dele, né? E ele revela o que o Hunt já estava imaginando, né? Quem vai morrer é o Rune, porque afeta não só a Bryce, quanto o Hunt também, Uhum. né? E a gente fica, não, não faça isso. Bom, e aí o Hunt Matar fica lá vai se doer mais, culpando, né? né? Sozinho Uhum, era muito mais fácil de ter suportado aqueles anos do que com pessoas aqui comigo, né? E aí ele só pede ao Aidas, né, se caso ele encontrar a Bryce, pra falar pra ela, e o Aidas só fala, ah, eu sei, pra falar pra ela não voltar, de jeito nenhum. uhum. E aí o Aidas desaparece, e o nosso capítulo se encerra aí. Resumo do dia. Meu Meu Deus. Deus. É, Agora tá ficando bom, tá vendo? Cada capítulo que a gente passa, a gente tem alguma coisa nova aí para informações descobrir. novas, e a gente vai tecendo essa Uhum. rede, né, de informações que eu falo, meu, vai torrar a nossa cabeça até o final do livro. Sim, com certeza. Falando Uhum, nisso, né, vamos lá para nossas análises. Aí uma coisa que eu achei que deu o toque final do que pode ser o possível plot do próximo livro de Acotar. A Asteri confirma que tem magia embaixo da montanha Ramiel. Eu não uhum, consigo tirar da minha cabeça que o plot vai ser lá, o próximo. E que vai envolver o Azriel, porque ele tem a porcaria da adaga que ela fala que faz um monte de coisa. A Aster, né, provavelmente vai ter algum uhum. papel nisso Sim, tudo. Na faca e a adaga. A faca, meu Deus do céu, eu misturo tudo. A espada e a adaga. eu, Então, eu até tá tudo queria, caminhando para menina, isso. ler Hum, essa parte só para deixar a gente mais com um gostinho, que foi uhum, realmente a parte que mais chamou a atenção. Acho que sim. a parte da Vésperos foi só para dar esses pingos de informação. Só Precisava para dela ali, confirmar, né? A precisava. Silene Mas para. fala, mas ela é muito antiga, né? Então Sim, precisava da criadora ali de toda aquela, para dizer, de para todo mundo reafirmar. deles praticamente. E aí eu quero só ler essa passagem que você chegou a falar no resumo, mas é tão interessante, né? Ainda eu vou da parte que ela sai, ela tentou levantar porque ela estava como uma aranha, né? Jogada no chão, sentada. Então, a Astéria deu um passinho testando, que é exatamente a hora que ela levanta, né? Bryce se manteve firme. Vésperos deu mais um passo, agora mais firme, e sorriu para Bryce. Para Asriel, com a reveladora da verdade. Você não sabe como usá-la, não é? Asriel apontou a adaga para Astéria que avançava. Tenho certeza que essa ponta é o que eu vou enfiar pelas suas entranhas. Vésperos riu, os cabelos escuros balançando a cada passo que dava. Típico da sua espécie. Querem brincar com nossas armas, mas não têm noção do que elas podem fazer. Sua mente não conseguiria conter todas as possibilidades de uma vez. Nossa, Asriel grunhiu baixinho, abrindo as asas. Vamos ver então. Vésperos deu mais um passo, ficando a apenas 30 centímetros de Bryce. Posso sentir o cheiro. Criamos tantas coisas aqui que não foram usadas. Tolos ignorantes. Então, é pois é. Será que tem mais exatamente. objetos mágicos? Será que tem alguma fonte de poder? Ela dá tudo que ela pode antes de morrer, né? A Sarah nos dá tudo que pode antes de Uhum, matar a Vésperos. Tem mais exato. coisa, Eu acho tem que mais esse conteúdo. livro de Crescent City não é necessariamente um crossover, do jeito que a gente estava imaginando, né? É Uhum, realmente uma conexão de descoberta tanto uhum, para Bryce quanto para a galera de Acotar. Então eles se exato. conhecem, mas a informação é útil para cada um dos mundos, né? Não é assim, Isso ah, foi a vai gente de sacada do Acotar para livro. Crescent City também, Uhum, necessariamente. Pode ser que sim, né? Mas eu não acho que esse livro 3 ele é um crossover de universos. Ele deixa pistas que são importantes para cada um dos mundos. E a gente tem várias uhum, aí já, né? A menção da montanha, as uhum, espadas sendo feitas com caldeirão.
né? O pessoal lá no topo da montanha Ramiel, a Astéria confirmando da montanha sagrada que tem magia lá embaixo, o negócio das Os brumas em itens volta dos mágicos. lugares, né? Imagina Uhum. o tanto de informação que chegou para o Rissand no final desse livro de Crescent City Aham. e o que eles vão começar a pensar agora, né? Porque, assim, o povo fala que vai ter foco em um dos personagens só, mas eu acho que vai, sim, ter uma participação dos outros da mesma maneira, né? Não tem como, Então, né, principalmente a desvincular. Nesta, né? Ela matou um Aster e agora, gente, meu Deus. Uhum. Matou o Lentes, agora o Riegel, já A chama de Riegel. A Vésperos. Vésperos. Então, assim, Uhum. vai ter uma participação provável dela ou das Valquírias, imagino eu, alguém que vai saber tratar essa informação e vai ter como ir na montanha, né? Não sei se Uhum. vai ser os grãos senhores por conta do que a gente sabe, que eles não podem se botar em perigo desnecessário com as vidas interligadas. Sim. Então, Ai. mas seria muito legal, né? A Azriel, Cássia e as Valquírias na montanha do Ramiel lá, vamos ver o que que tem aqui Uhum. embaixo. Ia ser uma Gente, aventura. A Sara, ela foi realmente. A gente até entende a expectativa das pessoas com o crossover, mas ela foi muito além. Ela já deu conteúdos, mesmo que ela não use agora, tudo que ela Uhum. fez aqui é para ela usar em Acotar. Exato, isso é uma Essas ferramenta até 300 genial, se a gente for páginas parar para pensar, né? Porque às foi vezes tem muito autor genial. que se perde na continuação dos livros, mas em Uhum. todas as obras dela tem abertura para o próximo livro, tem um plot que dá para sair dali, né? Sim. Se bem E é uma coisa desenvolvido. que E é uma coisa que a gente sabe que quando vier o próximo livro, alguma coisa vai estar ali, porque é esse o modus Uhum, operandi da é Sara. verdade. E é o que faz a gente Vai ter gostar tanto dos pistas, livros né? dela. Uhum, Exatamente. Por isso que o povo vive criando altas teorias, porque tem pistas e uhum. pistas. E falando de pistas, gente, Ai, meu na Deus. parte do Ethan, que é bem Hum. curta, tem uma frase que está de itálico, que é o seguinte: matador dos seus. Ele diz isso. Sabe onde mais essa frase aparece? Eu só lembro Onde? porque eu já li Trono de Vidro mais de Ah, 5 vezes em minha português. nossa. A Manon recebe essa mesma frase. Eu acho que as Crochãs chamam ela assim, não me lembro exatamente quem chama, mas ela é chamada matadora das suas, porque ela mata a bruxa, né? Ela matou, acho que alguém que ela não deveria matar. Eu não lembro da cena, mas eu tenho certeza que essa frase está em Trono de Vidro também, Agora porque fiquei assassinou curiosa. os seus. E o Ethan, de Ah, fato, assassinou alguém da mesma espécie, né? Alguém que não era matador dos seus, supostamente para ele assassino. matar. Uhum. E a Manon, Hum. mesmíssima situação. Ai, Fiquei curiosa. assim, Eu fiquei será que tem agora. alguma relação ou foi só uma pintadinha assim de que os universos estão conectados de alguma forma, né? Que eu achei muito, muito curioso. Uhum. E é curioso mesmo. Às vezes a Uhum. Sarah só fez de propósito para poder dar Uhum. esse É, igual tem clique, né? frases de Nos Acotar que tons se de toque. repetem no Trono de Vidro, né? Eu e minhas alunas, uma vez a gente estava mandando citação umas para as outras em inglês, e aí eu falei Uhum. assim, mas isso aqui não era de Trono de Vidro, que ela tinha, minha aluna falou que era de Acotar. Aí a gente foi comparar, tinha nos dois idêntico, aquela frase famosa, você Ah, não cede, você não tem medo. A Ellen fala isso e o Rissand fala isso também. Eu falei, gente, como assim? Eu não sabia que estava nos dois livros. meu Deus! Bom, Então, eu não sei, pode ser só uma guarda isso. coincidência, né? É, quando a gente chegar na nossa próxima temporada do podcast, nós podemos explorar Uhum. esses outros detalhes das outras sagas. Mas Sim, tá aí, né? sim. Uma pista de que sim, os universos estão conectados, ou a Sarah só quis trazer de novo essa frase, né, pra dar aquela lembradinha de Trono de Vidro. Às Se é vezes que ela ela lembrou, fez. né? Às vezes ela fez e nem sabia também, porque a gente sabe que ela às vezes esquece muitas coisas, né? Que os editores ajudam muito ela com repetições de falas e cenas, né? Então, pode também ter sido só uma coincidência, mas foi aquela coisinha legal da gente reconhecer a coisa ali acontecendo. Ainda assim é curioso, né? A escolha de Uhum. palavras. Ah, Uhum. exato. E por Muito fim, bom. eu achei curioso a tradução daqueles lugares que a série menciona que são mais finos, né? Um tecido mais fino entre os mundos. Entre Em os mundos. inglês está thin place. Thin é fino, né? Ou magro. E aí a Uhum. tradução para o português ficou como lugar tênue. Então, é aquela coisa, uma linha tênue. A gente pode usar Tênue. isso no português, né? É algo fino. Então, eu acho que só Sim. usaram o tênue para ficar mais poético, né? Mais bonito ali.
Mas eu É fiquei curiosa porque eu falei, possível, gente, esse tênis será que foi traduzido de quê? Quando eu bati o olho assim. Porque tá muito poético. Deixa eu olhar só por curiosidade no inglês como é que tava. Aí era thin place, lugar fino. Então, né? pode ser esse tênis, né? Faz sentido total. Eu só fiquei É uma, curiosa mesmo e fui investigar para ver que possível palavra do inglês tinha trazido isso para o português essa dessa é a maneira. adaptação, igual você trouxe Uhum, falamos no episódio passado, né, do olha a boca. uhum. É É, exatamente. Eu o fiquei que assim, é uma que adaptação expressão possível. gerou essa aqui do português, né? Foi algo Sim. similar, que eu fiquei realmente curiosa. Mas é isso, os capítulos desse episódio, eles são um pouco mais curtos, né? Então não observei nenhum outro lapso de tradução ou nada que tenha me chamado a atenção em específico, né? Uhum. Tem algumas palavras assim que eu sempre gosto, né? Tipo de xingamento, sempre me chama a atenção. Tem uma hora que a Vésperos chama nessa de scum, né? Aham. SCUM, que foi traduzido como escória. Mas é isso mesmo, né? Então é legal ver essas associações, né? Uhum. Cada pessoa tem algo que chama a atenção. O meu sempre são essas expressões, essas coisas mais culturais ou os xingamentos, né? Porque a gama de xingamentos nos livros da Sarah é bem grande. Essa Então eu, questão eu da. gosto de explorar isso também para ampliar meu repertório, né? Porque tem vários Uhum. livros que eu leio que eu preciso desse vocabulário, então é legal conhecer mais palavras. A mudança, né, exatamente a mudança na parte da cultura mesmo, né? Uhum, Da língua. exatamente. E que a gente até consegue compreender agora, defendendo um pouco os tradutores, já que nós vimos que cada livro de Crescent City foi um tradutor aqui que fez o trabalho, e isso gerou desgaste, gerou confusão, mas eles também acertam quando eles precisam trazer uma coisa que não tem como ficar, né, de fácil para a gente acessar, igual o lugar fino e o lugar Sim. tênue. Uhum. É, tem que É ter bom bacana senso, quando. né? Então, às vezes eles conseguem ter uma boa escolha de palavras, mas às vezes é mais Sim, difícil, e às vezes eles não tiveram um tempo hábil, né, para poder olhar toda a tradução que já foi ah, feita. isso nós Mas a gente sabemos precisa com apontar, né? certeza. Porque mesmo que não tenha sido um trabalho uau, a gente precisa Uhum, considerar a parte boa e a parte que poderia ter sido melhor, né? Até porque a mente do leitor agradece para a gente não se confundir com coisas que uhum. não precisariam estar ali, né? Às vezes são detalhes, mas eu sou do tipo de pessoa que acha que o detalhe importa sim. Ainda mais em trocas de palavras, igual a gente falou nos Sim, episódios anteriores, né? Lá o dusk isso, traduzido com outra pensei. coisa. E aí é uma pequena palavra que pode Uhum. causar uma complicação inteira na compreensão, né? Então é por isso que eu acho assim, E aí eu complicada. vou até um pouquinho além, Amanda. Hum, Quando aconteceu essa tradução falha lá, né, com a Kotara sendo publicado há 10 anos já aqui no Brasil, se não deu 10 anos, quase isso, uhum, não se sabia que a Sara faria crossover, que a Sara citaria. Então, pois é. se tu fizer o mais literal possível, dentro daquilo que o autor está querendo passar, Uhum. evita esse problemão que a gente tem nas mãos agora. Exato. Né? Não precisa Acaba traduzir tudo ao sendo. pé da letra, mas tem certas coisas que a gente não pode mudar o Uhum. sentido. Não tem Ah, como abrir falando mão nisso, daquilo, né? né? Eu até lembrei de outra coisa que me chamou a atenção, mas isso do episódio anterior já tinha aparecido também, sobre a Vésperos ser a estrela vespertina. Eu até Uhum. fiquei, será que esse vespertina veio de dusk também? Porque é o fim da tarde, né? O entardecer e o Uhum. crepúsculo. Uhum. Então, eu pensei, será que Sim. veio de dusk também? Mas não, era Evening Star. E Evening é o momento em que o crepúsculo realmente acontece, né? Então, Uhum. nada de E novo aí, por aí. Faz total até sentido, né? Porque a Vésperos era a original ali, dona daquela ilha, onde a daquela. Teia Uhum. governou a oitava corte, né? Então, Sim. realmente faz o sentido total ela ter esse nome. E mais uma coisinha que a Sara joga aí pra gente, né? Mais uma coisa. Exatamente, exatamente. Que bom que você lembrou para compartilhar, porque realmente eu não tinha feito essa conexão. Uhum. É um detalhe, assim, eu falei, a tradução não está errada, não tem nada de problema, mas Uhum. o evening é mais para noite do que para tarde, então o vespertina pode passar para nós uma outra ideia. Uhum. Mas também, assim, você fica parando para pensar, como é que eu vou traduzir evening no jeito que fica bonito, né? Vespertina realmente soa Uhum. mais
nome, né, de coisa, de Sim, personagem, do que entardecer, estrela. Poderia até ser estrela do entardecer, né? Mas acho que tá tem tudo todo um certo. É diálogo só para que vocês mostra, saberem né? que veio da palavra evening, que é o final da Uhum. tarde, começo da noite, o período das 18 horas ali, mais ou menos, para frente. E, inclusive, completando, tem o diálogo, né? Sobre ela falar, né? Uhum, A Bryce falar, mas já tem outro, não sei o quê. Então, não dá para criar. Não deu para os sim. tradutores só criar. Eles tinham um diálogo de Uhum, embasamento para saber também o que estava acontecendo. sim. Uma outra estrela vespertina do universo de Crescent City, né? Até porque pode ser só outro Astério que a Vésperos nem conheceu, né? Porque tinha vários, e eles caminhavam Sim, nem sempre os mesmos grupos juntos, né? Tinham vários grupos que sim. foram para mundos diferentes. Foram colonizar outros É, lugares. Uhum. então, tecnicamente, talvez elas não se conhecessem. O E Rígalo, sim, porque o Rígalo, não sei quantos tempos de vida que tem essa criatura aí, porque, os 30 meu mil, né? O Deus, dobro, que não é né? possível. Ou deve E, ser, porque 15 mil anos atrás, né, ele já estava governando, os Daglans já uhum. governavam ali em Prythian antes. Não sei se foi o caso do Rígalos governar ali também, né? Mas, Podemos considerar que o Regalus é o uhum, dono da porra toda, mesmo que é, não tenha um pouquinho mais de história dele, a gente entende que realmente ele é o dono da porra toda, sim. Esse né? capítulo também me gerou a curiosidade de eles, a Astéria lá, a Vésperos, fala que a população deles aumentou muito. Mas como que os Astérios se reproduzem, então? Por que que eles não se reproduziram no mundo de Midgard, por exemplo? Porque Uhum. fala lá que a população deles foi aumentando, aumentando, mas como que você gera uma série nova? Pelos meios convencionais ou existe uma outra forma de incubadora para esses bichos crescer? Como realmente, qual Porque seria, né? Sara, responde pra gente ainda em Porque algum momento. em Midgard só tem 8. Das duas, uma, ou eles não conseguem se reproduzir, talvez por conta das próprias coisas que eles criaram, talvez eles criaram ferramentas igual aquela água lá contaminada que afetou Uhum. eles de alguma maneira, ou Deixou eles estéril. realmente, os meios de reprodução só existem lá no planeta original deles, que os de Midgard eu nem lembro Uhum. daqui é, né? Sim. Então, fiquei com essa curiosidade, com essa perguntinha assim, como Fica é esse que os Asteres se pontinho de reproduzem? Porque eles interrogação. podem. A gente descobre que Uhum. eles podem. Então, acho Ou que seja, para esse momento são essas considerações assim que eu teria. talvez a Sara ainda use os da Glam barra Asteri. É, vai que tem É, outro enterrado lá em Ramiel, né? Vai saber. exato, a gente ainda pode ver mais disso Socorro. acontecer, né? Nada A- impede. E agora Amanda, eu vamos à também, indicação de hoje, né? é isso que eu ia falar, eu também não tenho mais observações, foram capítulos bem curtos, mas o que tinha que passar, eles passaram, Uhum, né? Como o pessoal fala, plantou ali uma grande semente de várias sim. curiosidades na nossa mente. E o próximo episódio E vai ser mais treta, né? A gente deixa a continuação para um momento seguinte. E a gente uhum, agora vai descobrir com a Van qual é o livro de hoje, que não é de fantasia, não era isso? não é de fantasia, esse aqui. Inclusive, eu cheguei a fazer a unboxing há mais ou Uhum. menos um mês atrás, é da Companhia das Letras. Ah, Uma legal. família feliz, para vocês poderem ver. E aqui é um boneco Um olho e do riscado. Rafael Montes. É um thriller psicológico muito bom. Para Pela você ter capa uma do livro, ideia, engana totalmente, né? Pelo que você está contando do que é o enredo, porque é uma capa rosa com nuvens e uma lua é tudo ali, muito um bonitinho. título que parece fofo, mas aí tem a cabeça de um Aí boneco tem a com a cabeça do linha boneco. preta nos olhos, e você fica, gente, E atrás que continua, tá? isso? Bem infantilizado, né? Meu E Deus. falando rapidinho, ele não é um livro longo, mas também eu li em 2 dias. É o Uhum. tipo de livro que você não quer parar por conta do suspense. Então, conta a Ah, história de uma. entendi. Se passa no Brasil, Rafael Montes é um autor nacional. Fiquei curiosa para ler outros livros dele, inclusive Hum. compartilhar que está fazendo um mês que saiu nos cinemas, Ah, que legal, né? tem filme? Saiu dia 4 de abril. Esse aqui, inclusive, foi o convite para eu poder assistir. Não fui ainda, espero conseguir. Né? Então tá Então, nos Grazi cinemas no Massafera, momento, né? isso. O Reinaldo Giannichini, duas.
lindinhas aqui, porque realmente é uma família feliz, gente. É o pai, a mãe, as gêmeas. Não vou entregar uma questão que é bem importante, a O que gente descobre acontece com esse enquanto pessoal? Não. acontece que Leia eles para moram. descobrir. Assim, gente, é muito bom. Se eu for ficar dando detalhes, eu estrago a surpresa. Então, a gente vai acompanhar a história da Eva. O bebê é porque ela, o boneco, ela faz bebê reborn para vender. Hum, Então, ela confecciona. As meninas que aqui, né, são gêmeas. E aí, Eva já começa o livro grávida. Marido, advogado em ascensão, né? As meninas lindas, né? É realmente uma família feliz. Mas hum. não é. Só que não. Ai, meu Só Deus. que Estou muito não. curiosa. Gente, é de devorar. A escrita do Rafael é, ele é tão detalhista, mas de um jeito tão sutil e tão gostoso de descrever as coisas, que é como você lê e sente que você está do lado da Eva, vendo tudo que está acontecendo com ela nos mínimos detalhes, desde um fio solto na cortina, que ela está Gente. observando enquanto ela está ali, enfim, digitando uma mensagem ou trabalhando no bebê reborn. É Uhum, muito gostoso. É aquela coisa que você termina o livro falando que bom que nós temos autores nacionais desse porte. Gente, uhum. só leiam. É realmente muito bom. Eu já adicionei na Muito. minha lista aqui, porque, gente do céu, eu gosto de histórias assim, que parece, mas não é. Deixa E o aquele final ar do de mistério livro, pra gente. uma última coisa interessante. Caso vocês, eu só vou pegar aqui para eu não me confundir. Caso vocês não queiram ler as primeiras 14 páginas, e começar exatamente onde aparece aqui, ó. Não sei se dá Um para ano ler. antes do fim. Meu Deus! Isso. Que Aí, frase é essa? comecem aí, porque as 14 primeiras páginas é exatamente o fim do livro. Isso foi uma pegadinha da editora e do Rafael Montes. Oh my God. É bom, é Gente! muito bom. Meu Deus, Você lê e você genial. fica assim, Não, peraí, você ouve uma frase dessa um ano antes do fim? O fim de quê, meu Deus do céu? Você já fica fim do super quê? Então, preocupada na quem expectativa. não quer spoiler nenhum, começa a ler a partir daí. Quem quer ter aquele friozinho na barriga, porque aí você vai construindo, desconstruindo, construindo e desconstruindo junto com a Eva. É muito bom. É só Interessante. o que eu tenho para dizer. Só já disse tudo. Muito bom, muito bom. Já tá na minha lista, com certeza eu vou dar uma chance. Tem que dar uma Que variada, né? Porque bom. no momento eu leio muito livro em inglês e eu tô sentindo falta de um nacional que me prenda, sabe? Assim, Uhum. que não necessariamente seja de fantasia, mas que tenha essa escrita viciante, empolgante, Viciante. que você fique ali Uhum. no livro. E Então, que teacher, bom. vou Hum. chamar a Amanda de teacher, porque ela já foi minha teacher. É, não tem erro de tradução. Ai, que beleza, porque já Não é tem nacional, né? como. Tá vendo? É termo de tradução para o inglês, tá vendo? É o que eu falo, a gente tem que dominar o português e o inglês, porque Os todos os dois. nossos livros eu acho que merecem ser lidos na nossa língua. Pega um Com Grande Sertão certeza. Veredas aí, vai tentar traduzir isso direito. Não é fácil, não. Cheio de expressões ali, coisas que o autor criou, inclusive palavras. Então, Uhum, tem muito a sim, ver com você absorver a beleza do idioma quando você lê no idioma em que foi escrito, né? Então é sim, um caso que sim, a gente tem que valorizar na língua original. com certeza. Então, essa Maravilha. é a dica do nosso episódio de hoje, uma família feliz. Top de linha. No próximo episódio, então, meu povo, o Sussu traz mais notícias quentes. A gente vai destrinchar do capítulo 29 ao 32, já dentro da parte 2 do livro, e uma nova indicação tá aí da minha parte de um livro para vocês, né, continuarem expandindo o repertório, porque sim, não só de Sarah J. Maas o fã sobrevive, né? Porque se depender dela, a cada 2 anos lançar um livro, nosso coração não aguenta. Então a gente precisa Temos que sim de ler, mais obras para nos dar o apoio emocional até que ela lance mais obras para a gente. temos que ler Certo? muito durante os hiatos. Com Uhum, certeza.
Então, Van, obrigada pelo episódio de hoje, foi ótimo. Estou em alta expectativa para te ver no próximo, para a gente ver a próxima treta em que a Bryce vai se enfiar. E a gente Olha, vê, né, se o resgate da galera do calabouço finalmente vem aí, né? Porque haja sofrimento. Vamos agora a torcer coisa para que sim. engrenou. Exatamente. Vamos com tudo. E o próximo episódio, então, é capítulos 29, 30, 31 e 32, já da segunda parte do livro. Amanda, Maravilha. nos vemos no próximo, então. Nos Até vemos a no próximo próxima episódio. semana. Até, meu povo. E a gente Até. se vê. Beijos. Beijos.